Sermão número 3, entregue na manhã do sábado, dia 14 de janeiro de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, em New Park Stand Chapel, Saskatchewan. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: Ora, eis que se o Senhor fizesse janelas no céu, poderia tal coisa acontecer? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, mas não comerás. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 19. Um homem sábio pode salvar uma cidade inteira. Um homem bom pode ser um meio de segurança para 1000. Os santos são o sal da terra, o meio de preservação dos iníquos. Sem os piedosos como conserva, a raça seria totalmente destruída. Na cidade de Samaria havia um homem justo, Eliseu, o servo do Senhor. A piedade foi totalmente extinta na corte. O rei era um pecador da mais negra tintura. Sua iniquidade era flagrante e infame. Jorão andou nos caminhos de seu pai Acabe e fez para si deuses falsos. O povo de Samaria caiu como seu monarca. Eles se desviaram de Jeová. Eles abandonaram o Deus de Israel. Eles não se lembraram da palavra da ordem de Jacó. O Senhor teu Deus é um Deus. E a idolatria preserva, eles se curvaram diante dos ídolos dos pagãos. E portanto o Senhor dos exércitos permitiu que seus inimigos os oprimissem, até que a maldição de Ebal fosse cumprida. Nas ruas de Samaria, pois a mulher meiga e delicada que não ousava pôr a planta do pé no chão por delicadeza, tinha mal olhado para os próprios filhos e devorava seu prole por motivo de fome feroz. Nesta terrível extremidade, o único homem santo foi o meio de salvação. O único grão de sal preservou a cidade inteira. O único guerreiro de Deus foi o meio de libertação de toda a multidão sitiada. Por causa de Eliseu, o Senhor enviou a promessa de que no dia seguinte, comida que não poderia ser obtida por qualquer preço, seria obtida pelo preço mais barato possível, nas próprias portas de Samaria. Podemos imaginar a alegria da multidão quando o vidente proferiu essa previsão. Ele tinha credenciais divinas, todas as suas profecias anteriores haviam sido cumpridas. Ele sabia que ele era um homem enviado por Deus e que proclamava a mensagem de Jeová. Certamente os olhos do monarca brilhariam de alegria, e a multidão emanciada pularia de alegria com a perspectiva de uma libertação tão rápida da fome. Amanhã, eles gritaram, amanhã nossa fome acabará, nos banquetearemos com fartura. No entanto, o Senhor em que o rei se apoiava expressou sua descrença. Não ouvimos dizer que alguma das pessoas comuns, os plebeus, já o fez, mas um aristocrata o fez. É estranho que Deus raramente tenha escolhido os grandes homens deste mundo. Lugares elevados à fé em Cristo raramente concordam. Este grande homem disse, impossível, e com insulto ao profeta ele acrescentou, se o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer. Seu pecado reside no fato de que, após repetidos selos do ministério de Eliseu, ele ainda não acreditou nas garantias proferidas pelo profeta em nome de Deus. Ele havia sem dúvida visto a maravilhosa derrota de Moabe. Ele ficara surpreso com a notícia da ressurreição do filho de Sunamita. Ele sabia que Eliseu revelara os segredos de Ben-Hadad e cegava suas hostes saqueadoras. Ele tinha visto os bandos da Síria traídos para o coração de Samaria. Provavelmente conhecia a história da viúva, cujo óleo encheu todos os vasos e redimiu seus filhos. Em todo caso, a cura de Naamã era a conversa comum na corte. E, no entanto, em face de todas essas evidências acumuladas, apesar de todas essas credenciais da missão do profeta, ele duvidou e disse-lhe insultuosamente que o céu deveria se tornar uma janela aberta antes que a promessa pudesse ser cumprida. Diante disso, Deus pronunciou sua condenação pela boca do homem que acabara de proclamar a promessa: Tu o verás com os teus olhos, mas não o comerás. E a providência que sempre cumpre a profecia, assim como o papel recebe o selo do tipo, destruiu o homem. Pisado nas ruas de Samaria, ele pereceu em seus portões, contemplando a fartura, mas não provando dela. Talvez sua carruagem fosse arrogante e ofensiva para o povo, ou ele tentou conter sua presa ansiosa, ou como diríamos, pode ter sido por mero acidente que ele foi esmagado até a morte, de modo que viu a profecia cumprida, mas nunca viveu para apreciá-lo. No caso dele, ver era acreditar, mas não era desfrutar. Nesta manhã, clamarei sua atenção para duas coisas: os pecados do homem e sua punição. Talvez eu deva falar pouco sobre este homem, já que detalhou as circunstâncias, mas devo discorrer sobre o pecado da incredulidade e a punição restante. E primeiro, pecado. Seu pecado foi a incredulidade. Ele duvidou da promessa de Deus. Neste caso particular,
A incredulidade é assumir a forma de dúvida sobre a veracidade divina ou desconfiança do poder de Deus. Ou ele duvidou se Deus realmente quis dizer o que disse, ou se era possível que Deus cumprisse sua promessa. A incredulidade tem mais faces que a lua e mais cores que o camelão. As pessoas comuns dizem que o diabo às vezes é visto de uma forma e às vezes de outra. Tenho certeza de que isso é verdade para o primogênito de Satanás. A incredulidade, pois suas formas são inúmeras. Certa vez vejo a incredulidade vestida de anjo de luz. Ele se autodenomina humildade e diz: eu não seria presunçoso. Não ouso pensar que Deus me perdoaria. Eu sou um grande pecador. Chamamos isso de humildade e agradecemos a Deus que nosso amigo esteja em tão boas condições. Não agradeça a Deus por tal ilusão. É o diabo vestido de anjo de luz. Afinal, é a incredulidade. Em outras ocasiões, detectamos a incredulidade de forma de uma dúvida sobre a imutabilidade de Deus. O Senhor me salvou, mas talvez Ele me rejeite amanhã. Ele me ajudou ontem. Sobre as sombras de suas asas eu confio, mas talvez não receba ajuda na próxima aflição. Ele pode ter me rejeitado, pode não se importar com sua aliança e se esquecer de ser misericordioso. Às vezes, essa infidelidade é incorporada em uma dúvida sobre o poder de Deus. Vemos todos os dias novas dificuldades, estamos envolvidos em uma rede de dificuldades e pensamos: certamente o Senhor não pode nos livrar. Nós nos esforçamos para nos livrar de nosso fardo e descobrimos que não podemos fazê-lo. Pensamos que o braço de Deus é tão curto quanto o nosso e seu poder é tão pequeno quanto a força humana. Uma terrível forma de incredulidade é aquela dúvida que impede os homens de virem a Cristo, que leva o pecador a desconfiar da capacidade de Cristo para salvá-lo, a duvidar da boa vontade de Jesus em aceitar tão grande transgressor. Mas o maior hediondo de tudo é o traidor, em suas verdadeiras cores, blasfemando contra Deus e negando loucamente sua existência. Infidelidade, deísmo e ateísmo são os frutos maduros dessa árvore perniciosa. São as mais terríveis erupções do vulcão da incredulidade. A incredulidade tornou-se de sua plena estatura ao abandonar a máscara e deixar de lado o disfarce. Ela persegue profanamente a terra, proferindo o grito rebelde: não há Deus, lutando em vão para abalar o trono da divindade, levantando seu braço contra Jeová, e em sua arrogância iria arranjante de sua mão a balança e a vara, rejulgue sua justiça, seja o Deus de Deus. Então a verdadeira incredulidade atingiu sua plena perfeição, e então você vê o que ela realmente é, pois a menor incredulidade é da mesma natureza que a maior. Estou surpreso e tenho certeza de que você ficará quando eu lhe disser que existem algumas pessoas estranhas no mundo em que não acreditam que a incredulidade é um pecado. Pessoas estranhas devo chamá-los, porque eles são bons em sua fé, em todos os nossos aspectos, apenas para tornar os artigos de seu credo consistentes, como eles imaginam. Eles negam que a incredulidade seja pecaminosa. Lembro-me de um jovem estranho entrando em um círculo de amigos e ministros. Estavam discutindo se era pecado para os homens não acreditarem no Evangelho. Enquanto discutiam, ele disse: cavalheiros, estou na presença de cristãos. Vocês são crentes na Bíblia ou não? Eles disseram: é claro que somos cristãos. Então ele disse: não diz a Escritura do pecado porque eles não creram em mim? E não é o pecado condenatório dos pecadores que eles não creem em Cristo? Eu não poderia ter pensado que as pessoas deveriam ser tão imprudentes a ponto de se aventurar a afirmar que não é pecado para um pecador não crer em Cristo. Achei que por mais que eles quisessem levar seus sentimentos, eles não contariam uma mentira para defender a verdade. E em minha opinião, é isso que esses homens realmente estão fazendo. A verdade é uma torre forte e nunca precisa ser sustentada pelo erro. A palavra de Deus resistirá a todos os artes do homem. Eu nunca inventaria um sofisma para provar que não é pecado da parte dos ímpios não acreditar, pois tenho certeza de que é, quando sou ensinado nas Escrituras que esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, o mundo e aos homens amam, mas as trevas amaram mais as trevas do que a luz. E quando leio, quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Eu afirmo que a palavra o declara: a incredulidade é um pecado. Certamente com pessoas racionais e sem preconceitos, não pode exigir nenhum raciocínio para provar isso. Não é pecado uma criatura duvidar da palavra de seu Criador. Não é um crime e um insulto à divindade
para mim, um átomo, uma partícula de poeira, ousada negar suas palavras? Não é o ápice da arrogância e o extremo do orgulho um filho de Adão dizer, mesmo em seu coração, Deus, duvido de sua graça, Deus, duvido de seu amor, Deus, duvido de seu poder? Ó, senhores, acreditem em mim, vocês poderiam reunir todos os pecados em uma massa, vocês poderiam pegar assassinato, blasfêmia, luxúria, adultério e fornicação, e tudo que é vil, e uni-los todo em um vasto globo de corrupção negra, lhes não igualar, mesmo assim, ao pecado da incredulidade. Este é o pecado monarca, e quintessência da culpa, a mistura do veneno de todos os crimes, a escória do vinho de Roma, e o pecado a obra-prima de Satanás, a principal obra do diabo. Vou tentar nesta manhã, por um tempo, mostrar a natureza extremamente maligna do pecado e da incredulidade. E, primeiro, o pecado da incredulidade parecerá extremamente hediondo quando nos lembramos de que é o pai de todas as outras iniquidades. Não há crime que a incredulidade não gere. Acho que a queda do homem se deve muito a isso. Foi nesse ponto que o diabo tentou Eva. Ele disse a ela, sim, é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Ele sussurrou e insinuou uma dúvida. Sim, foi assim que Deus disse, tanto quanto dizer, você tem certeza de que ele disse isso? Foi por meio da incredulidade, aquela parte fina da cunha, que o outro pecado entrou. A curiosidade e o resto se seguiram. Ela tocou no fruto e a destruição veio a este mundo. Desde aquela época, a incredulidade tem sido o pai prolífico de toda culpa. O incrédulo é capaz do crime mais vil que já foi cometido. Incredulidade, senhores. Porque endureceu o coração de Faraó. Deu licença à língua para blasfemar Rabizaque. Sim, tornou-se um adeicida e assassinou Jesus. Incredulidade. Ele afiou a faca do suicida, misturou muitos corpos de venenos, milhares que trouxe para o cabesco e muito para uma sepultura vergonhosa, que se mataram e correram com as mãos ensanguentadas perante o tribunal do seu Criador, por causa da incredulidade. Dê-me um incrédulo, deixe-o saber que ele duvida da palavra de Deus, deixe-me saber que ele desconfia de sua promessa e sua ameaça, e com isso como premissa, concluirei que o homem irá, a menos que haja um incrível poder de restrição exercido sobre ele, seja culpado dos crimes mais sujos e negros. Ah, isto é um pecado de Beelzebul. Como Beelzebul é o líder de todos os espíritos malignos, disse de Jeroboão que ele pecou e fez Israel pecar. Pode-se dizer da incredulidade que não apenas peca para si mesma, mas também faz os outros pecarem. É o ovo de todo crime, a semente de toda ofensa. Na verdade, tudo que é mau e vil está contido nesta única palavra, incredulidade. E deixe-me dizer aqui que a descrença no cristão é da mesma natureza que a descrença no pecador. E não é o mesmo em sua questão final, pois será perdoado no cristão, sim, é perdoado. Foi colocado sobre a cabeça do bode expiatório do passado, foi apagado e expiado, mas é da mesma natureza pecaminosa. Na verdade, se pode haver um pecado mais hedioso do que a incredulidade de um pecador, é a incredulidade de um santo. Para um santo duvidar da palavra de Deus, para um santo desconfiar de Deus, depois de inúmeras instâncias de seu amor, depois de 10.000 provas de sua misericórdia, excede tudo. Além disso, em um santo a incredulidade é a raiz de outros pecados. Quando eu for perfeito na fé, serei perfeito em tudo mais. Eu sempre cumpriria o preceito se sempre acreditasse na promessa. Mas é porque minha fé é fraca que eu peco. Coloque-me em apuro e se eu puder cruzar os braços e dizer, Jeová Jirém, o Senhor proverá. Você não me encontrará usando meios errados para escapar disso. Mas deixe-me estar em angústia e dificuldade temporal. E se eu desconfiar de Deus, o que acontecerá? Talvez eu roube ou faça um ato desonesto para escapar das mãos de meus criadores. Ou se for impedido de tal transgressão, posso mergulhar em excesso para afogar minha dor e minhas ansiedades, uma vez retirada da fé. As rédeas são quebradas e em que pode montar um cordel intacto sem redé ou freio? Como a carruagem do sol, como o Paeronton, como seu condutor, devemos ser sem fé. A incredulidade é a mãe do vício, é o pai do pecado e, portanto, digo que é um mal pestilento, um pecado principal. Segundo ponto. Mas em segundo lugar, a incredulidade não apenas gera, mas promove o pecado. Como é que os homens podem manter seus pecados sobre os trovões do pregador do Sinai? Como é que quando Boanerges está no púlpito e pela graça de Deus clama em voz alta,
Maldito todo homem que não guarda todos os mandamentos da lei. Como é que quando o pecador ouve as tremendas ameaças da justiça de Deus, ele ainda está endurecido e anda em seus maus caminhos? Vou lhe dizer, é porque a descrença dessa ameaça impede de ter qualquer efeito sobre ele. Quando nossos rapadores e mineiros vão trabalhar em torno de Sebastopol, eles não poderiam trabalhar em frente às paredes se não tivesse algo para evitar os tiros. Então eles erguem terraplanagens, atrás das quais podem trazer o que quiserem. O mesmo acontece com o homem ímpio. O diabo lhe dá incredulidade, e ele então coloca uma terraplanagem e encontra refúgio atrás dela. Há pecadores. Uma vez que o Espírito Santo derrube sua incredulidade, quando ele trouxer para casa a verdade de demonstração e poder, como a lei operará em sua alma? Se o homem apenas acreditasse que a lei é santa e que os mandamentos são santos, justos e bons, como ele seria abalado pela boca do inferno? Não haveria sentar e dormir na casa de Deus, nem ouvintes descuidados, nem iria embora e esquecer imediatamente que tipo de homem você é. Uma vez que você se livrasse da incredulidade, como cada bala das baterias da lei cairia sobre o pecador, e os monstros do Senhor seriam muitos. Novamente, como é que os homens podem ouvir o cortejo da cruz do Calvário e ainda assim não vir a Cristo? Como é que quando pregamos sobre os sofrimentos de Jesus e terminamos dizendo, ainda há espaço? Como é que quando nos debruçamos sobre sua cruz de paixão, os homens não ficam quebrantados em seus corações? Dizem, a lei e os terrores apenas endurecem, enquanto trabalham sozinhos, mas uma sensação de perdão comprado com sangue dissolverá um coração de pedra. Acho que a história do Calvário é suficiente para quebrar uma rocha. As rochas se partiram quando viram Jesus morrer. Parece-me que a tragédia do Gólgota é suficiente para fazer uma pedreneira jorrar de lágrimas, fazer um miserável mais endurecido chorar seus olhos em gotas de amor penitencial. Mas ainda assim contamos a você e repetimos com frequência. Mas quem chora por isso? Quem se importa com isso? Senhores, vocês sentam-se tão despreocupados como se isso não significasse para vocês. Eis e vede todos vós que passais. Não é nada para você que Jesus deve morrer? Você parece dizer, não é nada. E qual é a razão? Porque há incredulidade entre você e a cruz. Se houvesse não aquele véu espesso entre você e os olhos do Salvador, seus olhares de amor derreteriam. Mas a incredulidade é o pecado que impede o poder do Evangelho de operar no pecador. Não é até que o Espírito Santo acede com essa incredulidade. Não é até que o Espírito Santo acabe com a infidelidade e derrube completamente, que nós podemos encontrar o pecador vindo para colocar sua confiança em Jesus. Mas há um terceiro ponto. A incredulidade incapacita o homem para a realização de qualquer boa obra. Tudo que não é de fé é pecado. É uma grande verdade em mais de um sentido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você nunca me ouvirá dizer uma palavra contra a moralidade. Você nunca me ouvirá dizer que a honestidade não é uma coisa boa, ou que a sobriedade não é uma coisa boa. Pelo contrário, eu direi que são coisas louváveis, mas direi o que direi depois. Direi que são exatamente como os Dúzio do Windsor. Podem passar corretamente correntes entre os índios, mas não servirão na Inglaterra. Essas virtudes podem estar presentes aqui embaixo, mas não acima. Se você não tiver algo melhor do que sua própria bondade, nunca chegará ao céu. Algumas das tribos indígenas usam pequenas tiras de pano em vez de dinheiro e eu não as criticaria se morresse lá. Mas quando eu for para a Inglaterra, tiras de pano não serão suficientes. Portanto, a honestidade, sobriedade e essas coisas podem ser muito boas entre os homens, e quanto mais você as tiver, melhor. Eu exorto você, tudo que for amável e puro e de boa fama, tenha-os, mas eles não servirão lá em cima. Todas essas coisas juntas, sem fé, não agrada a Deus. Virtudes sem fé são pecados caiados. A obediência sem fé, se possível, é uma desobediência dourada. Não acreditar anula tudo. É a mosca na pomada, é o veneno na panela. Sem fé, todas as virtudes da pureza, toda a benevolência da filantropia, toda a bondade da simpatia altruísta, todos os talentos do gênio, com toda a bravura do pratoitismo e com toda a decisão de princípio sem fé, é impossível. Por favor, Deus. Você não vê então quão ruim é a incredulidade, porque impede os homens de realizarem boas obras? Mesmo nos próprios cristãos, a incredulidade os incapacita. Deixe-me apenas contar uma história da vida de Cristo. Um certo homem tinha um filho aflito, possuído por um espírito maligno.
Jesus estava no Monte Tabor transfigurado. Então o Pai trouxe seu filho aos discípulos. O que os discípulos fizeram? Eles disseram: "Ó, vamos expulsá-lo." Eles colocaram as mãos sobre ele e tentaram fazê-lo, mas sussurraram entre si e disseram: "Temos medo de não conseguir." Pouco a pouco o enfermo começou a espumar pela boca. Estumava e espumava e arranhava a terra, apertando-o em seus paroxismos. O espírito demoníaco dentro dele estava vivo. O diabo ainda estava lá, em vão seu exorcismo repetido. O espírito maligno permaneceu como um leão em sua touca. Nem seus esforços poderiam desalojá-lo. "Vai", disseram eles, mas eles não foi. "Fora para a cova." Eles gritaram, mas ele permaneceu imóvel. Os lábios da incredulidade não podem amedrontar o maligno. Bem, poderia ter dito: "A fé eu sei, Jesus eu conheço, mas quem é você? Você não tem fé." Se eles tivessem fé como um grão de mostarda, eles poderiam ter expulsado o diabo, mas sua fé se foi, e portanto eles não podiam fazer nada. Veja também o caso do pobre Peter. Enquanto tinha fé, Pedro andava sobre as ondas do mar. Foi um passeio esplêndido, quase um invejo paisando nas ondas. Ora, se a fé de Pedro tivesse continuado, poderia ter atravessado o Atlântico para a América. Mas logo veio uma onda atrás dele e ele disse: "Isso vai me varrer." E depois outra antes, e ele gritou: "Isso vai me dominar." E pensou como puder ser tão presunçoso a ponto de ser andado no topo dessas ondas. Lá vai Pedro. A fé era uma boia salva-vidas de Pedro. A fé era um encanto de Pedro. Ela o manteve de pé, mas a incredulidade o derrubou. Você sabia que você e eu, durante toda a nossa vida, teremos que andar sobre as águas? A vida de um cristão está sempre caminhando sobre as águas. A minha está, e cada onda o engoliria e o devoraria, mas a fé o faz ficar de pé. No momento em que você para de acreditar neste momento, a angústia chega e você desce. Oh, por que você duvida então? A fé promove todas as virtudes, a incredulidade mata todas. Milhares de orações foram estranguladas em sua infância pela incredulidade. A incredulidade tem sido culpada de infanticídio. Ele assassinou muitas petições infantis. Muitos cânticos de louvor que teriam engrossado o coro dos céus foram abafados por um murmúrio incrédulo. Muitos nobres empreendimentos concedidos no coração foram arruinados antes que pudessem surgir pela incredulidade. Muitos homens teriam sido missionários, teriam se levantado e pregado o evangelho de seu mestre com ousadia, mas tinham incredulidade. Uma vez feito um gigante incrédulo, ele se torna um anão. A fé é a fechadura sansoniana do cristão. Corte-a e você pode arrancar seus olhos. Eles não podem fazer nada. Nossa próxima observação é: a incredulidade foi severamente punida. Volte-se para as Escrituras. Eu vejo um mundo todo justo e belo, suas montanhas rindo ao sol e os campos regozijando-se com a luz dourada. Vejo donzelas dançando e jovens cantando. Quão justa é a visão, mas olha, um pai grave e reverendo levanta a mão e clama. Um dilúvio está vindo para inundar a terra. As fontes do grande abismo serão quebradas e todas as coisas serão cobertas. Veja aquela arca. 120 anos eu trabalhei com essas minhas mãos para construí-lo. Fuja para lá e você estará seguro. Ah, velho fora com suas previsões vazias. Ah, sejamos felizes enquanto podemos. Quando vier o dilúvio, construiremos uma arca, mas não haverá dilúvio. Diga isso aos tolos. Não acreditamos nessas coisas. Veja os incrédulos perseguindo sua alegre dança. Ouça, incrédulo, você não ouve aquele barulho estrondoso? As estranhas da terra começaram a se mover. Suas costelas rochosas estão tensas por terríveis convulsões por dentro. Eles se rompem com a enorme tensão e entre eles correm torrentes desconhecidas desde que Deus as ocultou no seio de nosso mundo. O céu está partido ao meio. Chove, não gotas, mas nuvens descem. Uma cantarata como a do velho Niagara rola do céu com um barulho poderoso. Ambos os firmamentos, ambas as profundezas, o profundo abaixo e o profundo acima, apertam suas mãos. Agora, incrédulos, onde estão vocês agora? Aí está o seu último remanescente. Um homem, sua esposa segurando pela cintura, está no meio último come que está acima da água. Vê-lo lá, a água está até seus lombos agora mesmo. Ouça seu último grito, ela está flutuando, ela se afogou. E quando Noé olha para a arca, ele não vê nada, é um vazio profundo. Monstros marinhos nascem e estão estáveis nos palácios dos reis.
Tudo está derrubado, coberto, afogado. O que fez isso? O que trouxe o dilúvio sobre a terra? A incredulidade. Pela fé Noé escapou do dilúvio. Pela incredulidade, os demais se afogaram. E ó, você não sabe que a incredulidade manteve Moisés e Arão fora de Canaã? Eles não honraram a Deus, eles bateram na rocha quando deveriam ter falado com ela. Eles não acreditaram e, portanto, o castigo veio sobre eles, para que não herdassem aquela boa terra pela qual havia trabalhado e labutado. Deixe-me levar onde Moisés e Arão habitaram, para o vasto e uivante deserto. Vamos caminhar sobre isso por um tempo. Filhos do pé cansado, nos tornaremos como os dedus errantes. Pisaremos o deserto por um tempo. Ali jaz uma carcaça embranquecida ao sol, ali outra e ali outra. O que significa esses ossos branquentos? O que são esses corpos? Há um homem e ali uma mulher? O que são tudo isso? Como esses cadáveres vieram para cá? Certamente algum grande acampamento deve ter estado aqui cortando em uma única noite por uma explosão ou derramamento de sangue. Ah, não. Esses ossos são os ossos de Israel. Esses esqueletos são as antigas tribos de Jacó. Eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não confiaram em Deus. Os espiões disseram que não podiam conquistar a terra. A incredulidade foi a causa de sua morte. Não foram os anarquins que destruíram Israel. Não foi o deserto uivante que os derrubou. Não foi o Jordão que provou ser uma barreira para Canaã. Nem os heveus ou os jebuseus os mataram. Foi apenas a incredulidade que os manteve fora de Canaã. Que condenação a ser pronunciada sobre Israel. Depois de 40 anos de jornada, eles não puderam entrar por causa da incredulidade deles. Para não multiplicar as instâncias, lembre-se de Zacarias. Ele duvidou e o anjo deixou mudo. Sua boca estava fechada por causa da incredulidade. Mas ó, se você quiser ter a pior imagem dos efeitos da incredulidade, se quiser ver como Deus a puniu, devo levá-lo ao cerco de Jerusalém. Que pior massacre que o templo já viu, quando os romanos derrubaram as paredes e colocaram todos os habitantes à espada, ou os venderam como escravo no mercado. Você nunca leu sobre a destruição de Jerusalém por Tito? Você nunca se voltou para a tragédia de Massada, quando os judeus se esfaquearam para não cair nas mãos dos romanos? Você não sabe que até hoje o judeu anda pela terra como um andarim, sem lar e sem terra? É cortado como um galho, é cortado de uma videira. E por quê? Por causa da incredulidade. Cada vez que você vê um judeu com um semblante triste e insóbrio, cada vez que você vê o marca como um habitante de outra terra, pisando como exilado neste nosso país, cada vez que você o vê, pare e diga: ah, foi a incredulidade que o levou a assassinar Cristo. E agora o levou a ser um andarinho, e somente a fé do Nazareno crucificado, pode levá-lo de volta ao seu país e restaurá-lo à sua antiga grandeza. A incredulidade, veja você, tem a marca de Caim em sua testa. Deus a odeia, Deus a desferiu duros golpes e, por fim, Deus a esmagará. A incredulidade desonra a Deus. Todos os outros crimes tocam o território de Deus, mas a incredulidade aponta um golpe contra sua divindade, contesta sua veracidade, nega sua bondade, blasfema seus atributos, difama seu caráter e, portanto, Deus de todas as coisas odeia primeiro e principalmente a incredulidade, onde quer que ela esteja. Quinto ponto. E agora, para encerrar este ponto, pois já me estendi demais, deixe-me observar que você observará a natureza herdiosa da incredulidade nisso, que é o pecado condenatório. Há um pecado pela qual Cristo nunca morreu, é o pecado contra o Espírito Santo. Há outro pecado pela qual Cristo nunca fez expiação. Mencione cada crime no calendário do mal, e eu lhe mostrarei pessoas que encontraram perdão por isso. Mas pergunte-me se o homem que morreu na incredulidade pode ser salvo, e eu respondo que não há expiação para esse homem. Há uma expiação feita pela incredulidade de um cristão, porque é temporária, mas a incredulidade final, a incredulidade com a qual os homens morrem, nunca foi expiada. Você pode virar todo este livro e descobrirá que não há expiação para o homem que morreu na incredulidade. Não há misericórdia para ele. Se ele fosse culpado de todos os outros pecados, ele apenas acreditaria, ele teria sido perdoado. Mas esta é a exceção condenatória, ela não tem a fé. Os demônios os agarram, ó demônio do abismo, arrastem-no para baixo para sua condenação. Ele é infiel e incrédulo, e esses são os inquílios para quem o inferno foi construído. É sua poção, sua prisão, eles são os principais prisioneiros.
Os grilhões são marcados com seus nomes, e para sempre eles saberão que aquele que não crê será condenado. Isso nos leva agora a concluir com a punição. Tu o verás com os teus olhos, mas não comerás. Ouçam, incrédulos, você ouviu esta manhã o seu pecado, agora ouça a sua condenação. Tu verás com os teus olhos, mas não comerás. É tão frequentemente com os próprios santos de Deus. Quando são incrédulos, vem a misericórdia com os olhos, mas não a comem. Agora que há milho nesta terra do Egito, mas há alguns santos de Deus que vêm aqui no sábado e dizem: não sei se o Senhor estará comigo ou não. Alguns dele dizem: bem, o evangelho é pregado, mas não sei se terá sucesso. Eles estão sempre duvidando e temendo. Ouçam quando saírem da capela: bem, você teve uma boa refeição esta manhã? Nada para mim. Claro que não. Você podia ver com os seus olhos, mas não comeu, porque não teve fé. Se você tivesse vindo com fé, você teria um bocado. Tenho encontrado cristãos que se tornaram tão críticos que se toda a porção de carne que eles devem comer no devido tempo não for cortada exatamente em pedaços quadrados e colocada em algum prato de porcelana escolhido, eles não podem comer. Então eles devem ficar sem e terão que ficar sem, até que sejam levados a seu apetite. Eles terão alguma aflição que agirá como quinito sobre eles. Eles serão obrigados a comer por meio de amargos em sua boca. Eles serão colocados na prisão por 1 ou 2 dias até que seu apetite volte. E então eles ficarão felizes em comer a comida mais comum, no prato mais comum, ou em nenhum prato. Mas a verdadeira razão pela qual o povo de Deus não se alimenta sobre o ministério do Evangelho é porque eles não têm fé. Se você acreditasse, se você apenas ouvisse uma promessa, isso seria o suficiente. Se você ouvisse apenas uma coisa boa no púlpito, aqui estaria o alimento para a sua alma, pois não é a quantidade que ouvimos, mas a quantidade em que cremos que nos faz bem. É aquilo que recebemos em nossos corações com verdadeiro amor e fé viva. Esse é o nosso lucro. Mas deixe-me aplicar isso principalmente aos não convertidos. Frequentemente eles veem grandes obras de Deus feitas por seus olhos, mas não comem delas. Uma multidão de pessoas veio aqui esta manhã para ver com os olhos, mas duvido que todos comam. Os homens não podem comer com os olhos, pois se pudessem a maioria estaria bem alimentada. E espiritualmente as pessoas não podem se alimentar simplesmente com os ouvidos, nem simplesmente olhando para o pregador. E assim descobrimos que a maioria de nossas congregações vem apenas para ver. Ah, vamos ouvir o que esta galera diria, esta cana sacudida pelo vento. Mas eles não têm fé. Eles vêm e nunca comem. Mas alguém lá na frente que se converte e alguém lá embaixo que é chamado pela graça soberana. Algum pobre pecador está chorando sobre o sentimento de sua culpa pelo sangue. Outro está clamando por misericórdia de Deus e outro está dizendo: tenha misericórdia de mim, um pecador. Senhores, o pior cumprimento desta condenação está por vir. O bom Whitefield às vezes levantava as 2 mãos e gritava como eu gostaria de poder gritar, mas minha voz me falha. A ira que está por vir, a ira vindoura. Não é a ira agora que você deve temer, mas a ira que está por vir. E haverá uma condenação por vir quando vocês verão com seus olhos, mas não comerão. Acho que vejo o último grande dia, a última hora do tempo soou. Eu ouvi o sino drobar, só sentença de morte. O tempo era, a eternidade é anunciada. O mar está fervendo. As ondas são iluminadas com esplendor sobrenatural. E vejo um arco-íris, uma nuvem voadora, e sobre ela há um trono, e naquele trono está sentado alguém semelhante ao Filho do Homem. Eu o conheço, em suas mãos ele segura uma balança, diante dele os livros, o livro da vida e o livro da morte, os livros das reordações. Eu vejo seu esplendor e me alegro com isso. Eu contemplo sua aparência pomposa e sorrio com alegria por ele ter vindo para ser admirado por todos os seus santos. Mas ali está uma multidão de miseráveis, agachando-se de horror para se esconder, e ainda olhando, os seus olhos devem estar voltados para aquele a quem eles trapassam, mas quando lhe olham, eles gritam: esconde-me da face. Que rosto? Pedras, esconde-me do rosto, a face de Cristo, o homem que morreu, mas agora chegou ao julgamento. Mas você não pode se esconder de seu rosto. Você deve vê-lo com seus olhos, mas você não se sentará à direita, vestido com veste de grandeza. E quando a precisão triunfal de Jesus nas nuvens vier, você não deve marchar nela. Você o verá, mas não estará lá. Oh, parece-me que vejo agora o poderoso Salvador em sua carruagem, cavalgando o arco-íris no céu. Vejo como seus poderosos corcéis
fazem o céu tremer enquanto ele os conduz colina acima. Um trem cingido de branco segue atrás dele. Nas rodas de sua carruagem, ele arrasta o diabo, a morte e o inferno. Ouça como eles batem palmas, ouça como eles gritam. Tu subiste ao alto, tu levaste cativo o cativeiro. Ouça como eles cantam a canção solene. Aleluia, o Senhor Deus onipotente reina. Veja o esplendor de sua aparência, marque a coroa em suas sobrancelhas. Veja suas vestes brancas como a neve, marque o estance de suas semblantes. Ouça como sua canção sobe até o céu, enquanto o Eterno se une a ela, dizendo: regozijar-me-ei com eles com alegria, regozijar-me-ei com ele com cânticos, pois desposeteei comigo com amor eterno. Mas onde você está o tempo todo? Você pode está-los e vê-los lá em cima, mas onde você está? Olhando para eles com seus olhos, mas você não pode comer dele. O banquete de casamento está servido, os bons e velhos vinhos da eternidade são servidos. Ele se senta para a festa do rei, mas aí está você, miserável e faminto, e você não pode comer disso. Oh, como você torce as mãos! Você poderia apenas ter um pedaço da mesa, você poderia ser apenas cães debaixo da mesa. Você será um cachorro no inferno, mas não um cachorro no céu. Mas para concluir, parece que vejo você em algum lugar do inferno, amarrando a uma rocha, o abutre do remosco do roendo seu coração. E lá em cima está Lázaro, no seio de Abraão. Você levanta os olhos e vê quem é. Esse é o pobre homem que se deitou no meu monturo, e os cachorros lamberam suas feridas. Lá está ele no céu, enquanto eu sou derrubado. Lázaro, sim, é Lázaro, e eu era rico no mundo do tempo. Estou aqui no inferno. Pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água, para me refrescar a língua. Mas não pode ser, não pode ser. Enquanto você estiver deitado aí, se houver uma coisa pior no inferno do que outra, será ver os santos no céu. Oh, pensar em ver minha mãe no céu enquanto eu for expulso. Ó pecador, pense apenas em ver seu irmão no céu, aquele que foi embalado no mesmo berço e brincou sobre o mesmo telhado, mas você foi expulso. E marido, lá está sua esposa no céu, e você está entre os condenados. E até mais, pai, seu filho está diante do trono, e você, maldito de Deus e malditos dos homens, estão no inferno. Ó, o inferno dos infernos, será ver nossos amigos no céu e nós mesmos perdidos. Roga você, meus ouvintes, pela morte de Cristo, por sua agonia e suor sangrento, por sua cruz e paixão, por tudo que é sagrado, por tudo que é sagrado no céu e na terra, por tudo que é solene no tempo e na eternidade, por tudo que é horrível no inferno, ou glorioso no céu, por aquele pensamento terrível para sempre. Eu imploro que você leve essas coisas a sério e lembre-se de que se você for condenado, será a incredulidade que o condenará. Se você estiver perdido, será porque não acreditou em Cristo. E se você perecer, esta será a gota mais amarga do fel. Você não confiou no Salvador.